Vamos abrir em Provérbios, capítulo 4. Ontem eu não preguei, eu só dei uma palavra profética, olhando para esse versículo 18. E o versículo 18 e o 19, eles apresentam o contraste entre o justo e o ímpio. Na tradução da linguagem de hoje, que é que eu pedi para colocar na tela, o versículo 18 diz: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. E o versículo 19 mostra o contraste, a diferença com aquele que não anda por caminho direito, quem não está nessa estrada que Deus preparou para nós. Mas a estrada dos maus é escura como a noite, eles caem e não podem ver nem no que foi que tropeçaram. Eles nem percebem a pedra no caminho. Bate o pé, machuca o dedo, cai e nem se toca. É assim que são os ímpios, os que não andam na estrada que Deus preparou. Oremos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com grande temor e tremor, para que a Tua palavra, como fonte de revelação, venha sobre nossas vidas e nos ajude a caminhar. Eu lhe peço que a Tua bênção nos alcance por meio da palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Tome o seu lugar, pode se assentar. Dia 1º de janeiro, começando um novo tempo, uma nova época. Não mudou muito as coisas, não. Gasolina continua no mesmo preço, acredito, se não subiu. Mudou lá em Brasília alguma coisa, mas eu nem olhei. As coisas estão do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Vai chegar a conta de luz em 2023, logo em janeiro para você. Se já não chegou, daqui a pouquinho está chegando. Não esquece de pagar condomínio, tá? E a prestação do carro, hein? Já foi no mercado esse ano? Não? Você vai e vai doer. A vida continua, gente. Nós temos esses marcos, mudou de ano, mudou de mês, ficou mais, mas não tem nada novo debaixo do sol. Tirou tudo do mesmo jeito, tudo caminhando. A questão é como é que nós estamos caminhando. O tema da mensagem é: a estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Foi essa palavra profética de ontem à noite para a igreja. Em complemento da palavra de um ano atrás, está colocado mais uma indicação de como é a estrada que Deus prepara. Além de ser boa, ela é iluminada. Mas não é para todo mundo. É só por quem anda por ela. Aquele que caminha nessa estrada, primeiro, com justificação, perdoado dos seus pecados. Segundo, em santidade, mantendo intimidade com Deus. E essa pessoa vai ter de Deus provisão para a sua vida e prosperidade. Prosperidade no sentido de felicidade plena. Essa é a estrada que Deus preparou. O diabo tenta nos tirar dessa estrada, mas quem está compenetrado na estrada que Deus preparou, continua caminhando, porque nessa estrada tem luz. Conforme o texto que nós dissemos, há duas estradas, uma tem luz e outra está em trevas. A que Deus preparou são as pessoas boas, e pessoas boas aos olhos de Deus não são bonzinhos, são pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador e são perdoadas dos seus pecados. Essas pessoas andam pela estrada que Deus preparou. Quem não tem essa fé e não vive com Jesus, anda por outra estrada, e são chamados na Bíblia de maus. E o caminho deles é de trevas, eles tropeçam e nem percebem por que tropeçaram e onde caíram. Aqueles que são mais atentos e observaram a agenda Passentai, vem na página 17, que é a primeira semana, que o tema dessa semana é a vida em comunidade expressa através dos grupos pequenos. Então, viver com outras pessoas em grupos não grandes e pequenos. E daí eu extraio uma primeira verdade na mensagem de hoje. Nessa estrada que Deus preparou, que é boa e iluminada, não tem muita gente, mas também quem está nela não está sozinho. Quem caminha nessa estrada que Deus preparou, não vai caminhar sozinho, mas também não pode pensar que vai caminhar cercado de uma multidão de pessoas e todo mundo vai estar dentro da mesma visão e propósito.
Êxodo 23, 2 diz assim: cuidado, não acompanhe a maioria. Então, nessa estrada que Deus preparou, não são todos que estão andando por ela. Quem olhou na agenda Passentai, agora eu pego vocês, quem é que reparou algum erro na primeira semana? Né? Vamos ver, quem reparou, levanta a mão. Tem uns que só deixaram na estante a agenda, né? O texto, por mais que a gente faça a revisão, sempre foge alguma coisa. Do VIP é Gênesis 11, versículo 6, tá? Já logo de cara já apareceu no primeiro VIP o eu. Espero que do resto do ano não tenha mais. Mas acontece. Então só depois, quem não tinha reparado, anote lá. É Gênesis 11, 6. Eu estou acoplando aquela palavra de ontem à temática de hoje. Pelo que eu já apresentei, nessa estrada boa, iluminada, que foi feita por Deus para a gente andar nela, nós vamos ter a companhia de alguém, mas não muita gente. Jesus falou isso usando outra expressão. Se você observar comigo que está escrito em Mateus, capítulo número 7, versículos 13 e 14, você vai ver que o Senhor está incentivando a ir por uma estrada que ela é apertada, ela é estreita. A porta para entrar por ela também é pequena. Ele diz no versículo 13, está escrito: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O 14 diz: estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Essa estrada que Deus preparou é uma estrada que ela, para ser trilhada, primeiro tem que encontrar onde ela está. E para encontrar não é muito fácil. Você não vai achar lá na Rede Globo, você não vai achar na grande mídia e nem nos alto-falantes de maior repercussão em mídias do mundo. É uma estrada que tem que ser revelada pelo Espírito Santo para aqueles que buscam a Deus para conhecer essa estrada. É fruto de uma pesquisa e de uma busca. Mas eu não sei dizer para os irmãos com certeza se é difícil encontrar a estrada ou é mais difícil se manter nela. Porque tudo que acontece nesse mundo é para arrancar as pessoas dessa estrada. Muitas pessoas até entram por essa estrada, mas depois se perdem no meio do caminho. Alguns se perdem no pecado, na carne, no erro, no engano, e outros se perdem na religiosidade. Alguns se perdem porque de repente os atrativos do pecado se tornam muito valorosos aos seus olhos e abraçam esses atrativos. Mas outros não, outros estão no meio da igreja, mas se perdem porque, por exemplo, ir ao culto é só uma rotina. É só uma rotina, não é importante. Não precisa estar na igreja, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a Bíblia. Faz quando tem vontade e se perdem nessa estrada. E caminham achando que estão nela, mas estão cambaleando. É por isso que o Senhor fala da necessidade de ter esforço, de procurar, de tentar achar essa porta, esse caminho, para andar por esse caminho e seguir a estrada. A estrada é boa, ela é iluminada, mas ela não é fácil de ser seguida. É por isso que poucos a encontram e poucos estão nela. Na verdade é viver em grupo pequeno. Andar na estrada que Deus preparou é viver em grupo pequeno. É preciso saber andar nessa estrada, porque ela não é fácil. E ela não é fácil, eu cataloguei no meu raciocínio, eu pensei em 4 coisas que indicam que ela não é fácil. A primeira dessas coisas vem na sequência do que Jesus disse. Deixa eu ir lá para Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, eu já li para vocês. O Senhor fala sobre entrar por essa porta estreita. E depois, o Senhor começa a dizer o que é preciso para andar nesse caminho. A primeira coisa que nós precisamos é disciplina pessoal para adquirir e manter os valores que precisamos ter nessa estrada. Não anda na estrada de Deus quem não tem um conjunto de valores no seu interior.
quem não tem um conjunto de coisas importantes que não podem ser negociadas. Nessa época do ano, como vocês, eu recebo muitas mensagens de felicitações. Tem gente que fala que eu sou bonito, é verdade. Tem gente que fala de alguns predicativos. Tem gente que deseja coisas boas para mim, eu fico muito feliz. Mas, de todas as mensagens, eu recebi uma que foi a que mais me agradou. Eu não vou reproduzir na íntegra, porque eu não lembro, mas quem mandou é um pastor, amigo, de um outro lugar, não é daqui, e ele mandou a mensagem dizendo que ele desejava para mim, o que todos desejam uns para os outros, as felicidades, e que eu continuasse sendo esse homem que tem valores e que não negocia esses princípios, que vive com eles, pagando o preço que tiver que viver. Palavras desse irmão que escreveu para mim. É mais ou menos o que eu penso em relação a ficar nessa estrada. Adquirir princípios e valores, e mesmo quando não é entendido, quando não é aceito, e às vezes não é aceito e entendido por gente próxima, por gente de perto, por gente que a gente ama, mas não entendem esses valores, não aceitam, mas por uma convicção plena nesses princípios, não negociam por nada. Perdem o que tiver que perder, sofrem o que tiver que sofrer, mas ficam firmes nesses valores adquiridos. Não são compreendidos, não são aceitos, são rejeitados, são ignorados por alguns, desprezados por outros, maltratados por também um grupo grande de pessoas, mas não negociam esses valores. Para ficar nessa estrada é preciso adquirir esses valores e ter uma disciplina para manter esses valores e não negociá-los de forma nenhuma. É muito interessante, irmãos, que Jesus, depois de falar da estrada boa e da estrada má, a mesma que Salomão falou no Provérbios que nós lemos, e ele fala aqui sobre essa estrada estreita, tem outra estrada larga, é a mesma colocação. No versículo 13 e 14 ele fala isso, e depois na sequência, no versículo 15, ele diz o seguinte: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os... Ora, Jesus não é um louco, que ele começa a falar um assunto e no meio do assunto ele muda para outro, que não tem nada a ver com esse assunto. Ele fala com inteligência, ele fala com sequência de ideias, de raciocínios. Então ele está dizendo, olha, tem uma estrada boa, iluminada, é difícil entrar nela porque a porta é pequena, o caminho é apertado, são poucos que vão por ela, e tem outra estrada que todo mundo vai, que é uma estrada boa, é boa não, que é uma estrada larga, que é uma estrada espaçosa, tem muita gente, e olhe, tome cuidado com os falsos profetas. É assim que Jesus está falando. O que ele está dizendo? Que é no meio religioso que estão os maiores perigos para quem entra na estrada. É no meio religioso que surgem os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Profundamente explicando para vocês, são os que não são os verdadeiros profetas. Os que não são os verdadeiros são os falsos. Isso é muito profundo, né, gente? Vocês acham que é simples ter essas ideias? Os que não são os verdadeiros são os falsos. O que diferencia os falsos profetas dos verdadeiros profetas? Os falsos profetas são aqueles que falam que as pessoas gostam de ouvir. Os falsos profetas são aqueles que falam o que as pessoas têm prazer de ouvir. Os falsos profetas são aqueles que procuram atrair para si reconhecimento das pessoas falando o que elas querem ouvir. Os verdadeiros profetas são oráculos de Deus. São aqueles que falam o que Deus diz, independente se dá ibope, independente da quantidade de likes que vai ter, independente do público que virá no próximo culto. São aqueles que falam o que Deus diz, doa quem doer. Eles não falam para os que estão caminhando na estrada espaçosa. Eles falam por aqueles que estão porfiando para entrar pela porta e seguir no caminho estreito. Jesus fala, toma cuidado com os falsos profetas. Para ficar nessa estrada, a primeira coisa a fazer é tomar cuidado com os falsos profetas que distorcem os valores e desviam as pessoas.
Mas para você saber disso, você tem que identificar. Você tem que olhar o profeta e saber esse é verdadeiro ou esse é falso, para depois tomar cuidado. Nos tempos modernos, tem surgido muitos falsos profetas, e alguns de proeminência, alguns importantes, conhecidos. Nos tempos de Paulo, Paulo denunciava os falsos profetas, ele falava o nome deles: Demas, Alexandre o Latueiro, e ele indicava o nome daqueles que estavam desviando o caminho. Por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade de identificar falsos profetas e indicar. Nos dias de hoje, Caio Fábio lá no Rio de Janeiro é um falso profeta, Ricardo Godinho aqui em São Paulo é um falso profeta, o Ed René da Ibabe é um falso profeta. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Alguém pode escandalizar e pensar: puxa, falou uns nomes aí que eu até admiro, leio os livros, ouço mensagens, vejo no YouTube, como que é falso profeta? Um pastor que vai num púlpito, abre a Bíblia para falar da mulher samaritana, que Jesus diz para ela: se você pedir para mim, eu lhe dou água da vida, e você nunca mais terá sede. Ele abre esse texto e abre a sua boca e diz que a água da vida que Jesus está apresentando para a mulher e oferecendo é o seu esperma. Eu não posso dar outra qualificação do que um herege e falso profeta. E isso não é interpretação. Vai no YouTube, pesquisa. É o próprio Ed René pregando isso e afirmando com seus lábios que Jesus está oferecendo para aquela mulher que já tinha tido 8 homens na vida dela, ele está oferecendo o seu esperma para ela. Isso é um falso profeta. Se você quiser ficar na estrada boa, tem que identificar o falso profeta e tomar cuidado com ele, e não se impressionar com o cabelo que ele tem, com a forma que ele fala, com a erudição que ele possui, com a eloquação que ele tem, com a erudição, o conteúdo que ele possui, com a beleza dele, com o carisma que ele tem, ou porque ele curou um enfermo ou expulsou um demônio. Não pode se impressionar com essas coisas. Para você andar na estrada boa, iluminada, que Deus preparou, você precisa conhecer o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e não aquele que deturpa a palavra. Tem que conhecer o falso profeta. É por isso que Jesus fala: olha, gente, tem uma estrada boa iluminada, tem outra que tem trevas, e quem cai, tropeça, nem viu no que tropeçou. Tomem cuidado com os falsos profetas. São os falsos profetas que vão tirar da estrada boa, afastar da estrada boa. Não pensem que eu falo esses nomes e digo essas coisas com alegria. Eu digo com tristeza no meu coração e falo para que vocês não sejam enganados, não sejam iludidos. Precisa conhecer os profetas e saber o que procede da boca deles. Segunda coisa que precisa para se manter na estrada: é preciso contrariar um sistema dominado por Satanás. Se você entra na estrada boa, iluminada que Deus preparou, você tem que saber que você está em oposição a esse mundo. Em João capítulo 14, versículo 30, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz que Satanás é o Deus deste mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a mesma Bíblia afirma que esse mundo está morrendo nas mãos de Satanás, jaz no maligno. E em Romanos 12, versículo 2, está escrito que nós não temos que nos conformar com esse mundo, não podemos nos conformar, parecer ou nos acomodar dentro desse sistema. Se você quiser andar na estrada que Deus preparou, você precisa ter esse conceito claro na sua mente, no seu coração. O mundo está se deteriorando e ele está nas mãos de Satanás, e você não pode viver em conformidade com isso. Ainda é necessário a terceira coisa para continuar na estrada: é saber que é preciso amar ao ser odiado e perseguido. É preciso amar ao ser odiado e perseguido. Vamos ver João capítulo 15,
versículo 18 e 19. Obrigado, já está ali na tela, é mais fácil para mim. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, versículo 19, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Nós somos odiados pelo mundo. Quem está nessa estrada quiser ficar sendo amigo, e quando a gente fala mundo, a gente fala um sistema, e as pessoas estão debaixo desse sistema. Então quem quiser ser amado pelas pessoas que estão no sistema do mundo, vai se dar mal nessa estrada, não vai conseguir caminhar por ela. Agora, o ódio normalmente gera ódio, mas no Evangelho de Cristo é necessário que o ódio seja vencido pelo amor. É necessário amar as pessoas que odeiam, que perseguem, que fazem o mal. Eu não preciso nem buscar versículos. Todo crente que está aqui conhece um monte de versículos que fala para amar. Tem um deles que até chega a dizer assim: se você ama aqueles que lhe fazem bem, aqueles que tratam você bem, você não faz nada mais do que os hipócritas fazem. Jesus diz: vocês têm que amar os seus inimigos e abençoar aqueles que fazem o mal e perseguem vocês. Para ficar nessa estrada não é fácil, não é festa, porque amar quem te deu panetone no Natal é fácil, mas amar quem te persegue, quem te fez o mal, não odiar, não ter raiva dessa pessoa, é só para quem está lutando para ficar no caminho estreito, para andar na estrada boa e iluminada. Quarta prerrogativa necessária para continuar nessa estrada: é preciso escolher as pessoas certas com quem vamos andar. Dentro da estrada, nós não vamos ter muita gente, e precisamos escolher com quem andamos. O salmista nos dá algumas preciosidades de informação sobre isso. Primeiro, uma postura dele. No Salmo 119, versículo 63, ele diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu vou andar nessa estrada junto com quem tem temor de Deus. Eu vou andar nessa estrada junto com aquele que pratica o temor a Deus. O mesmo salmista, no Salmo 1, ele traz outra pérola preciosa de ensinamento para a gente sobre com quem devemos andar. Ele fala de posturas aí. Ele diz que a gente não pode andar, não pode ficar e não pode se sentar junto com aqueles que são zombadores, escarnecedores, ímpios, que não têm prazer em Deus. Pelo contrário, a gente não pode caminhar com essas pessoas, não pode se assentar com essas pessoas, não pode ter prazer de estar com essas pessoas. Às vezes nós precisamos profissionalmente sentar à mesa do lado com alguém, mas aqui está dizendo da voluntariedade, prazerosamente estar junto. Chega uma época dessa, tem gente que fala assim: eu não vou para a igreja porque eu tenho que ficar na festa com meus parentes. Aí eles vão encher a cara, vão falar besteira, estão pensando em Papai Noel, não querem saber de Jesus, eles vão zombar, escarnecer, e a pessoa diz: não, eu tenho que ficar lá, eu tenho que ficar com eles para dar bom testemunho. Rasgam a Bíblia, pisam na palavra de Deus, jogam fora os ensinamentos como se não valessem nada, e ainda se acham justificados e colocam uma áurea de cristãos que estão dando bom testemunho. A Bíblia é muito clara: é para ficar nessa estrada. Não é você indo na bebedeira com eles, é tirando eles da bebedeira e trazendo com vocês na presença do Senhor. Irmãos, essa mensagem é para começar o ano quente, é para começar o ano apertado, porque esse ano nós vamos tratar de valores. Então esse ano vai mexer. Fala para o seu irmão: vai mexer com você, irmão. Vai apertar você, se prepara. Quando vier para o culto, traga cinto de segurança e se amarra na cadeira,
Porque meu desafio esse ano é falar de valores do céu, de valores de Deus. E eu sei que eu estou num mundo manchado por corrupção e sujeira, e que de alguma forma acaba pegando na nossa roupa, nem que seja na lapela da camisa, mas acaba pegando. Então, e a gente vai, cuidado. Eu estou aqui para ajudá-los a terminar 2023 com óleo na cabeça e com as roupas alvas, santas, purificadas. Estou aqui para ajudá-los nisso, e eu junto com vocês. Terminarmos esse ano dizendo: acabei mais uma carreira e continuei guardando a fé. Estou aguardando a recompensa que o juiz há de me dar. Vai mexer com valores, isso é muito forte, gente. Nesse mundo contaminado e sujo, que alguns de vocês chegaram aqui agora e deixaram em casa parentes porque eles estão festejando. E são crentes, irmãos. E eles estão festejando e não estão festejando na casa do Senhor. E eles estão festejando o pernil, o frangão. Estão festejando. É festa estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Vamos continuar pensando nessa estrada por mais 10, 15 minutos. Além dessa estrada, não tem muita gente, mas você não caminhar sozinho. Toda viagem que a gente faz, precisa fazer uma malinha, né? Precisa fazer uma bagagem, precisa levar alguma coisa. Eu já fiz algumas viagens estranhas. Eu já fiz algumas viagens que eu levei tanta camiseta que deu vontade de vender lá, porque eu não usei nem metade do que eu levei. Eu enchi a mala de camiseta, de calção, de bermuda, e usei 2, 3, uma daquelas bermudas, viagem de férias, né? Eu já fiz viagem que eu levei tanta coisa. Hoje estamos melhor, mas eu lembro de uma viagem que me traumatizou para a Alemanha. Eu fiquei traumatizado. Nós levamos tanta mala para a Alemanha, tanta mala. E vocês imaginem eu e a Leonor chegando na Alemanha para ir no navio Logos, que a gente foi fazer a consagração de um pastor dentro do navio. E chegando na Alemanha sem falar inglês, naquela época eu não entendia nada de inglês, agora eu arranho, e sem falar alemão, no mínimo que eu lembro, a Leonor pode me ajudar, tinha 2 malas desse tamanho, sem exagero. E tinha mais algumas bolsinhas, sacolinha, não tinha? Mas pelo menos 2 malas desse tamanho, é o ruim da bacia. E cavalheiro, eu é que vou carregar as malas. E você chega naqueles aeroportos da Alemanha, que você chegou aqui para ir de um portão de embarque para o outro, é uma viagem de 3 dias, gente. Você tem que atravessar. Nunca acaba. Você pega trem, pega ônibus dentro do aeroporto e não chega no lugar. E sem saber com quem se informar, onde perguntar, para onde ir, carregando aquela monte de mala. Mala é uma mala mesmo, né? Para levar. E quando a gente leva coisa errada? Mas tem coisa que não pode faltar. Você já fez alguma mala, uma viagem, esqueceu de alguma coisa importante? Já? Eu fui pregar recentemente lá no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei lá no hotel para ir para a igreja, fui tomar banho e percebi, esqueci de levar cueca. Nenhuma. Nenhuma, tinha as 2 escolhas, pegava aquela encebada e virava do avesso, ou eu saía procurar na cidade, no sábado, no fim da tarde, algum lugar que vendesse cueca. Eu optei pela segunda, e saí na cidade procurando, correndo alguma loja, shopping, alguma coisa, que tivesse cueca. É ruim demais você viajar e esquecer alguma coisa importante. Tem coisa que você leva demais, mas tem coisa que você não pode deixar de levar. E tem coisa que você improvisa, mas tem coisa que se você não levar, você está lascado, irmão. Você está perdido, você tem que ter. Tem coisa que inviabiliza a viagem se você não levar. Você vai fazer uma viagem internacional, já aconteceu comigo, você chega no aeroporto e percebe que esqueceu o passaporte. Aí não é só uma questão de prejuízo, é não conseguir viajar.
Ele não conseguiu, eu já voltei do aeroporto, porque meu RG estava vencido. Viagem aqui na América do Sul com RG faz. Estava vencido, eu não consegui embarcar. Coisas que são essenciais. E quando eu pensei nessa estrada, que a gente tem que entrar por ela, e viajar por ela, e andar por ela, eu procurei algo especial, e não demorou muito para achar. No próprio livro que eu encontrei ao início dessa mensagem, eu percebi algo que não pode deixar de ter nessa estrada boa e iluminada que Deus preparou. Sabe o que é? Sabedoria. Sabedoria. O livro de Provérbios inteiro fala de sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio da terra. Os primeiros capítulos de Provérbios, hoje eu li pela manhã os 7 primeiros capítulos de Provérbios, porque eu percebi que dali em diante haviam conselhos práticos de sabedoria. Mas os primeiros 7 capítulos de Provérbios, eles fazem um verdadeiro culto à sabedoria e personificam a sabedoria em Deus, em Jesus. Como Jesus tomando a forma da sabedoria, a sabedoria nele. E eu percebi que nesse versículo 18, que diz que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro, é necessário ter sabedoria para entrar nessa vereda, para entrar nessa estrada, e para se manter nessa estrada. Sem sabedoria, não consegue ficar na estrada boa e iluminada. Quem não tem sabedoria vai entrar, pode até entrar, mas logo vai sair. É a sabedoria o passaporte para a estrada. É a bagagem essencial. Aquela que não pode deixar de ter. Isso é tão forte que lá em Tiago, capítulo 3, está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Deus vai dar liberalmente, à vontade, a sabedoria. Deus sabe que sem sabedoria não dá para ficar na estrada. E sabedoria não é qualificativo para quem tem inteligência. Sabedoria é muito maior e superior do que inteligência. Eu procurei alguns comentaristas para ver o que eles dizem a respeito de sabedoria. Li vários comentários e formulei o meu com base em tudo que eu li. Vamos colocar na tela o que eu entendi. A sabedoria, ela tem 3 ações. Primeiro, distinção, é necessário saber distinguir. Segundo, é escolha, é necessário saber escolher. E terceiro, é ação, é necessário saber fazer. É a capacidade de distinguir. Primeiro, isso é bom e isso é ruim. É ter essa capacidade de perceber entre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. É lógico, irmãos. O nosso padrão de certo e de errado depende do conjunto de conceitos que nós temos na nossa fé. Se você for perguntar para um hinduísta o que é certo e errado, ele vai dizer algumas coisas que vai contrariar o budista, que vai contrariar o cristão, no que é certo e no que é errado. Eu não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, eu vou te ajudar, pedindo para o seu irmão que está do teu lado pregar para você. Pregue para ele e diga assim: você está numa igreja evangélica, você está numa igreja cristã. O livro na nossa mão é Bíblia. Quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A nossa fé indica que vamos morrer e nos encontrar com Cristo para viver uma eternidade com Deus. A nossa Bíblia diz que o diabo não tem nada a ver com a nossa vida e ele não nos toca. A palavra diz, conforme já falei hoje, nós não somos desse mundo, nós somos de Deus. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos crentes em Jesus Cristo. E isso nos dá um conjunto de valores. Então, para distinguir o que é bom e ruim, tem que pegar no nosso armário e cofre o conjunto de valores do cristianismo. E aí olhar para as coisas e dizer: peraí, isso aqui, deixa eu ver aqui no armário, o que os valores dizem. Ah, isso é bom. Não, isso é ruim. Não é olhar no coração e fazer o que o coração manda.
É no armário, é no cofre onde está o conjunto de valores. Não é olhar no pensamento o que eu acho. Não é perguntar para a esposa o que ela acha melhor, ou para o marido. Não. É pegar lá no cofre, na despensa de Deus, Mário, conjunto de valores da fé, e pegar a situação e olhar para... Não, isso é ruim. Aí vai ter alguém dizendo, mas como que isso é ruim? Não, mas eu não gosto que isso seja ruim. Mas o bom é que esse ruim seja bom. Não, eu não negocio. Eu distingui, eu sei o que é ruim e o que é bom. Por causa do cofre, da despensa de Deus. Primeira coisa para ter sabedoria, ou melhor, que identifica a sabedoria, é essa capacidade de distinguir entre o que é certo e errado. A segunda coisa é escolher o que é bom. Porque não é só identificar, tem um monte de gente que identifica o que é certo, mas faz o que é errado. Conhece alguém que faz assim? Quem que identifica que o certo é não comer muito nessa época, porque depois vai engordar e virar uma bola, mas come? Né? Levante a mão. Sabedoria é identificar e depois escolher. Escolher e dizer, não, isso é o certo, eu vou ficar, aconteça o que acontecer, isso é bom, vou praticar. Não, isso é ruim, eu vou ter prejuízo, mas eu vou deixar de fazer, eu não vou viver, eu não vou ser assim. É saber identificar, é saber escolher. E terceiro, é agir. É ter a atitude, o comportamento, a conduta para fazer aquilo que escolheu, porque identificou como bom. Então vai fazer, sem medir consequências. Para concluir a mensagem, Salomão ele define em Provérbios o sentido da sabedoria. Capítulo 1, versículo 1 a 4. Para que a gente tem que ter sabedoria para andar nessa estrada? Versículo 1 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. O versículo 7 diz como é que começamos a ter sabedoria. É através do temor a Deus, do respeito a Deus. E depois, Provérbios, ele segue apresentando vários conselhos sobre a sabedoria. As 4 maiores expressões de sabedoria é o que eu escolhi para trazer para vocês aqui. Quando alguém tem sabedoria, tem 4 expressões de sabedoria para permanecer com a bagagem certa na estrada boa e iluminada. Primeiro, ter controle financeiro. Dê uma olhadinha em Provérbios capítulo 6. Sabedoria através de não ter vida enrolada financeiramente. Irmãos, por favor, eu não estou aqui para lhe condenar, eu quero lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar. Capítulo 6 de Provérbios, versículo 1 a 5, eu não vou ler todo o texto, vou sintetizar para vocês. Aqui fala sobre ser fiador, aqui diz para não se comprometer sendo fiador, para tomar cuidado, na verdade é para ter controle financeiro. O que é ser fiador? É assumir um compromisso de risco desnecessário. Vamos entender assim. Ninguém é obrigado a ser fiador, vocês concordam comigo? Que não é uma condenação à fiança, você é avalista de alguém para alugar uma casa, não é isso. Aqui está falando, fiança é isso, ser fiador é isso, é assumir um compromisso financeiro que você não é obrigado, não é necessário. Aplique isso em qualquer coisa na sua vida, assumir compromisso financeiro desnecessário. Eu sei que tudo que a gente vai fazer e vai gastar, a gente fala que precisa. Eu preciso de um par de sapatos novo. Tem 15 pares, irmã.
e você não é centopeia. Você quer um par de sapato, tudo bem, mas eu preciso de um par de sapato. Eu preciso comer esse pudim. Se você quer comer, coma, mas você não precisa comer o pudim. Eu preciso comprar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Para você ter sabedoria e ter controle financeiro, é fazer o que Isaías 55, versículo 2 recomenda, como uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que gasta no que não precisa? Por que gasta no que não é necessário? Você está lembrando do carnezinho, né? Você está lembrando das Casas Bahia. Você está lembrando daquilo que comprou e nunca usou. Você está lembrando daquilo que se arrependeu de ter gasto e agora está com preocupação. É exatamente isso. A sabedoria é não assumir compromisso desnecessário. Tem compromisso que a gente precisa fazer. Eu nunca tive problema sim, de gastar e controlar na compra do supermercado do mês. Tinha que ter um controle de orçamento, mas nunca tive problema de gastar, pagar no cartão aquilo que é o alimento necessário. Sabe como que eu me fortalecia? Eu ia para o caixa e eu olhava um carrinho do lado, estava cheio de cerveja. E eu pensava comigo: peraí, eu estou gastando para arroz e feijão e comida para as minhas filhas, para minha esposa e para mim. Eu tenho um Deus que promete que eu não vou ter necessidade alguma. Então eu posso gastar no que é necessário. Eu não estou gastando no que não é necessário. Eu estou gastando no que preciso gastar. E isso me ajudou bastante a me disciplinar na área financeira. Eu falo isso para mostrar exemplo, testemunho, para ajudar os irmãos. Eu sou um homem que já viveu as situações mais difíceis financeiramente que alguém pode ter. Verdade, eu já vivi com 1/3 junto com a Leonor de salário mínimo. 1/3 de salário mínimo. Casado, eu e ela. Ainda não tinha filhos, mas eu e ela casado. 1/3 era o meu salário de salário mínimo. Hoje eu tenho uma situação melhor, uma situação boa. Mas naquele tempo, no passado, alguns lembram disso, alguns nem sabem o que é cheque. Hoje quase não usa cheque, mas naquele tempo era tudo com cheque. Nunca tive um cheque devolvido por falta de fundos. E trabalho com cheque desde os 16 anos de idade. Então não é uma questão de ter muito dinheiro ou não ter muito dinheiro. Não é uma questão de poder ter recurso ou não ter recurso. É saber ter controle sobre o que tem, sobre a vida financeira. Sabedoria se expressa nisso. Irmãos, eu estou falando algo bem prático. Muita gente se desvia da fé por causa de dinheiro. Paulo escreve a Timóteo e diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perturbam e se afastam da fé por causa disso. Pessoas que se enrolam na vida financeira, que não conseguem ouvir uma mensagem bíblica, pensar, raciocinar, porque a mente está toda confusa com as suas dificuldades financeiras. Se atrapalham na estrada, se perdem na estrada. No passado eu usava algumas ilustrações do tipo: tem gente que para vir para a igreja mora 2 quadras, tem que viajar 5 quilômetros, porque não pode passar na frente do açougue, da padaria, da quitanda, da loja, que está devendo para todo mundo. Então tem que ficar dando volta, porque não consegue caminhar com a cabeça e com a mente tranquila. Para andar na estrada que Deus preparou, tem que ter controle sobre a vida financeira. Seja muito ou seja pouco. Todo mundo me entendendo? Todo mundo me entendendo, gente? Quero a resposta sua. Estão me entendendo? Não é nenhuma condenação. Estamos começando um ano. Você está recebendo uma mensagem de incentivo e encorajamento para você fazer o que a Bíblia diz: colocar a casa em ordem. Não é porque você vai morrer, é porque você vai viver. Então coloca a sua casa em ordem nisso.
Não é para lamentar o que errou, é olhar para frente e dizer: a partir de hoje, 1º de janeiro de 2023, eu vou organizar a minha vida financeira. Tem pessoas que acham, e é verdade, que eu me dedico para preparar, para orar, para buscar a palavra, para pregar, mas saiba uma coisa: a mesma dedicação que eu tenho para ler a Bíblia, estudar, preparar uma mensagem, eu tenho sobre as minhas planilhas, sobre os meus controles financeiros. Eu gasto tempo, eu olho, eu penso, eu avalio, eu consulto. Porque eu posso conhecer tudo isso, pregar tudo isso, mas se eu não tiver boa administração nisso, eu me perco. Fui pregar numa igreja outro dia e a igreja entrou em falência porque teve um desfalque de R$1.800.000. O tesoureiro fez isso na igreja. Ora, o pastor não estava atento ao que estava acontecendo? Ele não estava olhando para tudo isso? Ele não percebeu? Tem que cuidar de tudo. Amém, irmão? Olha o peixe na brasa, mas olha o gato também. Ora, mas cuida do bolso. Segundo, Provérbios fala: a gente precisa lutar contra a preguiça. Esse é outro problema. E a sabedoria faz a gente lutar contra a preguiça. Capítulo 6, versículos 6 a 11. Como que a gente luta contra a preguiça? Sendo proativo, buscando ocasião para servir, trabalhando com esforço, com dedicação, espantando o ócio. Lutar contra a preguiça. Empresários, comerciantes que precisam de alguém, uma mulher que precisa de alguém para ajudá-lo nos serviços domésticos, sabe a dificuldade de encontrar alguém para trabalhar? Sabe a dificuldade de encontrar um funcionário, de encontrar uma pessoa? Não é porque não tem gente disposta ou gente que precisa trabalhar. É porque falta gente que não trabalhe pelo salário, trabalhe pela dignidade, trabalhe pela honra, trabalhe para ocupação, trabalhe por dignidade. Falta isso. Tem muita gente preguiçosa. Se pode matar 5 minutos do trabalho, mata. Se pode matar 2 horas, mata. Se puder não fazer, não faz. Que faz só o que tem que fazer, que só faz quando o patrão está olhando. São preguiçosos. Isso dificulta andar na estrada boa e iluminada que Deus preparou. Seja dedicado, seja esforçado naquilo que você faz. Faça o melhor, não faça para homens, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Faça com esmero, com dedicação e procure ser melhor naquilo que faz todos os dias. Terceiro, precisa vigiar contra a maldade. Capítulo 6, versículo 12 a 19. O que é maldade? Maldade é alimentar 3 posturas contra outras pessoas, sejam quem for, principalmente aqueles que fazem mal para a gente. Versículo 14 fala que a maldade está em estar sempre planejando o mal. A mente está sempre pensando no mal. Você conhece aquele hino, louvor? A minha vingança terá sabor de mel. Eu vou me deliciar vendo o meu inimigo sofrer. Eu vou ficar muito feliz vendo o meu inimigo derrotado. Eu vou ficar muito contente vendo aquela pessoa que fez o mal se destruir. Isso é maldade. À luz da palavra. Está sempre planejando, sempre na mente intentando mal. O mesmo versículo 14 diz que a maldade se expressa pelo falar. Semeia discórdia. Deus odeia aquele que semeia contenda, aquele que semeia discórdia. O que é isso? É lançar pessoas contra pessoas. É falar para que pessoas sejam lançadas contra outras pessoas. Isso é maldade. E terceiro, é fazer. Versículo 18 diz: se apressa a fazer o mal, se apressa a tentar a vingança. A vingança não é nossa, é do Senhor. A nós não pertence a vingança, diz a Bíblia em Tiago, pertence a Deus. É Deus que está cuidando, desencana das coisas.
quem te prejudicou em 2022, 2021, 2020, desencana disso, deixa para lá, ora para Deus abençoar essa pessoa, ora para o seu coração amar essa pessoa, ora pedindo que Deus cuide dela, e não cuide pondo fogo nela, não, cuide tendo misericórdia dela, deixa na mão de Deus. Deus é que tem que fazer o que tem que fazer. Você precisa amar, desejar o bem. Você é uma metralhadora de Deus, não para matar, mas para gerar vida, para abençoar pessoas. Fale o que abençoa, pense o que abençoa, faça o que abençoa. Esse é o caminho da sabedoria. Esse é o caminho da sabedoria. E por fim, quarto, irmãos, isso é o que mais fala em Provérbios, é fugir dos pecados sexuais. No caminho da sabedoria, quem está nessa estrada boa e iluminada, precisa fugir dos erros de comportamento quanto à vida sexual. Seja o casado, o solteiro, seja o homem, a mulher, o jovem, o velho, precisa fugir dos pecados sexuais. O capítulo 5 inteiro fala disso em Provérbios. O capítulo 7 inteiro fala disso em Provérbios. Eu sintetizo no capítulo 6, versículo 28. Primeiro faz uma colocação: andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Entendem a colocação? Andará alguém sobre brasas sem que os seus pés se queimem? Agora olha o versículo 29. Assim será com o que se aproxima da mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. E no versículo 32 diz: quem comete adultério não tem juízo, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Precisa fugir do pecado na vida sexual. Não alimente na sua mente, guarde o seu coração, proteja os seus olhos, para você continuar na estrada boa e iluminada que Deus preparou para você, e não sair dela. Eu gostaria, irmãos, de desejar para vocês dias melhores em 2023. Um mundo melhor. Mas eu não posso. Eu não posso desejar um mundo melhor. Eu não tenho como. Por quê? Porque eu não sou um falso profeta. Olha o que Deus fala sobre o mundo. 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. João capítulo 14, versículo 30. Satanás é o príncipe deste mundo. 2 Coríntios 4,4. Satanás é o Deus deste mundo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. O espírito do anticristo opera no mundo. Isaías 5,20. Os valores são invertidos e o mal é institucionalizado. Neste mundo as pessoas estão chamando o que é errado de certo e o que é certo de errado. Irmãos, deixa eu tocar nesse assunto que eu estou calado há bastante tempo. Sem cor partidária ou política, mas hoje assumiu a presidência do Brasil um homem que foi condenado em 3 instâncias, que tem mais de 30 processos por crimes de corrupção. Não estou entrando nem no mérito e nem dando opinião, estou falando fatos. Um homem assim foi colocado como presidente da República do Brasil. É isso que a Bíblia diz. O mal institucionalizado e sendo tratado como normal no mundo. O mundo é esse mundo. 2 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7, aí eu não vou pôr só aí, eu vou pedir para a tela me ajudar. E colocar o texto de 2 Timóteo 3, 1, 7. Então esse mundo que jaz no maligno, Satanás é o príncipe dele, o Deus dele, o espírito de Satanás opera nesse mundo, os valores são invertidos, as pessoas ficam desse jeito. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder da santidade, fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se filtram nas casas, conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Um mundo desse jeito, eu não tenho coragem de subir aqui no púlpito e dizer: irmãos, nós teremos um mundo melhor. Isso é coisa de Rede Globo, de televisão, gente. Não teremos um mundo melhor. Sabe o que Pedro fala desse mundo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Esse mundo está destinado a ser queimado e destruído pelo fogo. Não teremos um mundo melhor. Mas você pode estar pensando: puxa, pastor, começou pesado, eu vou sair daqui cabeça baixa, abatido, porque o mundo está cada vez pior. E está mesmo. Mas eu quero te alegrar, porque a Bíblia diz que você não é deste mundo. E a estrada que Deus preparou, boa, iluminada, não é deste mundo. E você anda numa estrada que não é deste mundo. Então o que eu falei é o que é o mundo. Eu não posso dizer que o mundo vai ficar melhor, mas eu posso dizer que se você perseverar na estrada que Deus preparou, o seu dia vai clareando mais e mais, até ser perfeito. Isso eu posso te afirmar, porque é verdade. A promessa que nós lemos, a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, não é uma promessa para o mundo, mas é por quem entrou nesse caminho apertado. Essas pessoas, para essas eu vou desejar um ano melhor, porque vai ser melhor. Porque eles não são desse mundo. E sabe o que essas pessoas querem? Eles querem, em primeiro lugar, o avivamento. Apocalipse 22, versículo 11, diz que essas pessoas cada vez mais estarão voltadas para Deus. Diz lá: aquele que é santo vai se santificar mais, aquele que é puro vai se purificar mais. Acontecendo tudo isso no mundo, mas quem é de Deus quer mais Deus, vai chegar mais perto de Deus, vai buscar mais Deus. Sabe o que essas pessoas querem que estão nessa estrada? A volta de Jesus. Não é para livrar dos problemas, é porque já estão cansadas desse sistema podre e corrompido do mundo. E eles não estão mais enganados pelas ilusões desse mundo. Em Apocalipse 22, 17 diz: aqueles que amam a sua vinda, declarem: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esses são aqueles que estão na estrada boa que Deus preparou. Sabe o que essas pessoas desejam? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13: nós somos daqueles que aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tem sim um mundo melhor para a gente, mas não é esse. São os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Eu fiquei em dúvida sobre dois textos para terminar a mensagem. Eu anotei os dois para escolher um deles. Sabe qual eu escolhi? Os dois. Provérbios 4, 5 a 9. Eu já falei 3 vezes que estou terminando a mensagem, né? Continuo mesmo, entra ano, sai ano. Continuo. Provérbios 4, 5 a 9. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Capítulo 4, ainda 25 a 27, o outro texto. Capítulo 4, 25 a 27. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. A estrada está na sua frente, não está de um lado, nem do outro, nem atrás. Olha para frente, você vai encontrar Jesus, o autor e consumador da fé. Segue nessa estrada olhando para Ele, não se desvia dela, e você vai ter um 2023 muito abençoado. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.
Na agenda Apacentai, termino o texto dizendo assim: portanto, reunamo-nos como família e façamos um lar. Estejamos juntos como igreja e façamos o reino de Deus se expressar na terra. Trabalhemos como uma sociedade produtiva em nossos serviços ou negócios e tenhamos prosperidade e conquistas materiais. Salomão disse que as pessoas que se isolam são tolas e tornam-se opositoras da sabedoria. E eu termino perguntando: estamos juntos? A estrada que Deus preparou é boa e iluminada. Estamos juntos? Vamos caminhar nessa estrada? Aleluia! Aplauso mais uma vez ao Senhor pela sua palavra, pela sua revelação.